Welcome to our channel. Eu sou a Esther e essa é a nossa segunda aula sobre números. Hoje bem especial porque nós vamos falar de datas. Para essa aula aqui é muito importante que você já tenha um conhecimento sobre números cardinais e ordinais. Caso você não tenha, a gente vai deixar aqui no card o vídeo da nossa primeira aula onde a gente fala isso. E se você já tem, mas tem alguma dúvida sobre como falar datas e anos em inglês, é só acompanhar a gente a partir de agora. Para começar, então, nós temos aqui a nossa aula sobre datas. What are dates? Então, vamos ler. Dates are how we mark days, months, and years. We use them to remember birthdays, appointments, and important events. O que a gente precisa saber sobre datas? Então, a gente precisa saber que, principalmente em inglês, datas podem ser marcadas de diferentes maneiras. Então, a primeira versão aqui é a versão britânica. Na versão britânica, nós temos o dia, depois nós nos referimos ao mês e, por último, nós temos o ano, se necessário. Então, nós temos aqui um exemplo de data. 25th of December 2024. Mas, se você está conversando, trocando e-mails com um americano, chances are that he answers with month, then day, then year. Isso aqui é muito importante, gente. Então, a gente precisa entender as nossas referências. Quem está trocando e-mails com a gente? Quem está escrevendo? É uma pessoa de origem europeia? Ou uma pessoa que estudou pelos moldes europeus? Ou pelos moldes americanos? Porque isso aqui gera confusão. Então, no modo americano, a gente falaria, então, December 25th of 2024. O que a gente comemorou aqui? Christmas. So, Christmas is on 25th of December or Christmas is on December 25th. Certo? E aqui nós temos um outro aspecto bem importante quando a gente fala sobre datas. Quando a gente fala sobre datas, nós temos que usar números ordinais. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh e assim por diante. Estudamos isso já na nossa primeira aula e é por isso que a gente precisa entender sobre números ordinais. E como que a gente se refere aos números ordinais? Já aprendemos, então, que nós temos os símbolos, né? TH para a maioria dos números, mas se estamos falando de first, second e third, nós vamos nos referenciar a eles de maneiras diferentes. Então, nós temos aqui, né? We celebrate the Republic Proclamation Day in Brazil on the 15th of November. The 15th of November. Pensa aí, qual que é esse formato? British or American? British. Day, month. Mas, em uma outra versão, temos New Year's Day is on January 1st. January 1st é que tipo de construção? Britânica ou americana? Britânica. Month, January 1st. Day. Outra coisa bem legal da gente saber aqui, gente. Quando a gente se refere a datas, nós vamos usar a preposição on. Então, se alguém te perguntar, when is your birthday? When is your birthday? Você pode responder, my birthday is on July 15th. Yes, my birthday is on July 15th. Ou, my birthday is on the 15th of July. My birthday is on the 15th of July. Isso aqui, gente, é bem legal para a gente saber.
porque muitos de vocês se confundem com as preposições. Mas qual a grande diferença? Se a gente estivesse referindo só aos meses do ano, for example, my birthday is in July. In July. Então, se é apenas ao mês, nós usamos in. Mas, se você está se referindo a mês e dia, on. My birthday is in July. My birthday is on July 15th. Certo? When is your birthday? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver se vocês lembram como escrever, qual que é a estrutura que vocês vão usar e se vocês lembram qual que é o símbolo do número ordinal que vocês precisam adicionar. Bom, já que a gente está falando sobre números ordinais, é importante que a gente reveja os números. Então, muito rapidamente aqui, nós temos primeiro os meses do ano, né? Months in English, que são January, em inglês americano, né? Ou January. Você também pode ouvir January. February ou February. March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Vamos a um desafio? Usando números cardinais, vocês têm que me falar quais são os meses do ano. So, what is the first month of the year? The first month of the year is January. What's the 11th month of the year? Yes, it's November. What is the 7th month of the year? It's July. What's the 4th month of the year? It's April. What is the 6th month of the year? Yes, the 6th month of the year is June. E assim por diante. Outra coisa aqui que a gente precisa lembrar, gente, novamente, são os números ordinais. Então, nós temos aqui first, representado por ST, second, representado por ND, third, representado por RD, e os outros por TH. Então, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, and so on. Não vou repassar todos aqui, porque já tem na primeira aula. Não lembra, quer praticar mais? Volta lá para a nossa primeira aula. Tudo bem? E é claro que em toda aula nós temos uma prática. Então, olhem aqui no nosso quadrado de prática. It says, say the following dates. Então, faz o seguinte. Pausa esse vídeo agora. Olha cada uma dessas datas e tente falar em voz alta. Depois que você praticar, dá play nesse vídeo de novo, porque eu vou falar para você como a gente fala essas datas em inglês. Ok, então, vamos praticar as datas em inglês. What's the first date? Well, it's July 15th. July 15th. The second example is September 7th. September 7th. What do we celebrate on September 7th in Brazil? Lembra? Sabe? Põe nos comentários. The third example is February 21st. February 21st ou February 21st. A próxima, October 22nd. Depois disso temos May 25th. November 12th.
April 11th. December 24th. It's the day before Christmas Day. December 24th. Then you have June 10th. And finally, August 9th. Muito bem. Lembrem-se, gente, que se vocês estão se referindo à data, é on. Então, Christmas Eve is on December 24th. Ou my birthday is on July 15th. Certo? Bom, a gente fala sobre datas e é claro que quando a gente fala de datas, a gente pode se referir a coisas mais específicas. Por exemplo, dia, mês e ano. Mas quando a gente fala sobre anos em inglês, fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a divisão dos números é diferente. Em geral, a gente não vai usar os números acima de 100 ou de 1000 para falar, né? Então, como que a gente fala? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Então, quando a gente fala sobre years em inglês, a gente tem que lembrar que eles geralmente são divididos em dois grupos de 2 dígitos. O que que isso significa? Que você vai falar a primeira unidade como um número e depois a segunda unidade de números, né? Então, você tem 2 números que viram um e 2 números que viram outro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. The first television broadcast happened in 1928. 1928. Então, é literalmente dividir ao meio. Então, os 2 primeiros números viram um e os 2 últimos viram outro. 1928. Oh, the Berlin Wall fell in 1989. 1989. Então, os 2 primeiros e depois os 2 últimos. Isso é bem comum. Aliás, é a maneira mais comum ao que a gente se refere aos anos. Mas o que acontece quando a gente se refere a anos a partir de 2000? Então, a gente pode ou não dividi-los. Vamos pensar juntos sobre isso. Então, temos aqui. I graduated in 2015. Tá tudo bem falar desse jeito. I graduated in 2015. Ou I graduated in 2015. Não tem problema, os dois estão certos. A gente pode se referir ao ano de 2015 das duas maneiras. Outro exemplo. The next election will be in 2024. Tá errado, né? The next election was in 2024. Ou the next election will be or was in 2024. Não tem problema. Em relação a isso, nós temos uma terceira curiosidade. Por quê? Porque é muito comum a gente ter os anos de 2001, 2002, 2003, até 2009. E aí, como que a gente vai se referir a esses anos, né? Então, a gente pode simplesmente referir a eles como 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ou você pode usar a expressão oh. Ao invés de você falar 2009, você vai falar 2009. Assim como ficaria 2001, né? 2001, 2001, 2002. Então, super comum. Ou seja, nós temos mais de uma opção para falar sobre os anos a partir dos anos 2000, certo? E aí, a gente tem aqui
algumas frases para praticarmos. So, one more time, let's practice. Read the sentences out loud and pronounce the years. So, you have sentence 1, for example, you have to read. The Wright brothers made the first powered flight in 1903. Vou dar um tempo para vocês pausarem o vídeo, lerem essas frases em voz alta e depois vocês vão continuar o vídeo para saber como que a gente pronuncia cada uma dessas datas. And the answer key is: the Wright brothers made their first powered flight in 1903. 1903. 2. World War II ended in 1945. 1945. 3. Man first landed on the moon in 1969. 4. The United Nations was founded in 1945. 5. The Titanic sank in 1912. 6. Nelson Mandela was released from prison in 1990. 1990. 7. The Berlin Wall was built in 1961. 8. The World Wide Web was introduced to the public in 1991. 1991. 9. India gained independence in 1947. 10. The first iPhone was released in 2007. Oh, the first iPhone was released in 2007. Acertaram muitas? Pratiquem, gente. Pensem em outras datas que vocês podem referenciar aqui. Pensem também em datas completas, com dia, mês e ano. Assim vocês podem praticar todo o que a gente viu até agora. Quando a gente fala sobre datas, nós também podemos nos referenciar a decades, centuries ou time frames. Ou seja, a gente pode ter expressões mais amplas, além dos anos. Aqui tem alguns exemplos. Então, temos lá. The 1990s, ou os anos 90. The 1990s. Ou vocês podem simplesmente falar the 90s. Assim como a gente pode falar the 60s, the 20s, the 40s, the 80s. Temos também the 2000s, ou the 2010s, ou ainda the 2020s. We are living in the 2020s. A gente também tem algumas datas para falar sobre os séculos, the centuries. So we say the 18th century, que começa em 1700 e termina em 1799. Ou the 19th century, the 20th century, the 21st century. Ou ainda os time frames. Olha que legal. A gente quer falar de uma época. A gente não quer dizer ou não sabe falar com exatidão o ano que aconteceu. Mas a gente pode falar o começo, o final, o meio dos anos 90, por exemplo, né? Então, como que a gente vai se referenciar a isso? A gente vai usar as expressões early, mid and late. Então, você tem lá, in the early 2000s, os primeiros anos da década. Ou in the mid-1990s, ou in the mid-90s também.
Ou seja, está ali entre 94, 95 e 96. Mas se você está falando in the late 80s, você está falando lá de 1988, 89, the late 80s. So the early 80s, 81, 82, 83. The mid 80s, for instance, 84, 85, 86. In the late 80s, 87, 88, 89. Super interesting, right? É claro que a gente também tem que praticar isso aqui. Então, vamos às frases. Dessa vez, não são só frases. Isso aqui é um quiz. Então, quanto você consegue responder dessas perguntas? Novamente, pause o vídeo, leia as perguntas, tente responder e já já eu dou as respostas. And these are the answers. When did it happen? Então, vamos olhar para a nossa primeira questão. The Beatles, yes, the band. The Beatles became very popular in the 1960s. People started using the internet at home in the late 90s. Não foi uma realidade no Brasil, mas foi uma realidade em alguns países. People started using the internet at home in the late 90s. Brazil became a republic in the 19th century. Smartphones became common in the early 2010s or the early 2010s. The COVID-19 pandemic started in the early 2020s or the early 2020s. And finally, the Industrial Revolution began in the 18th century. The 18th century. E essas são as frases. Essa foi a nossa aula sobre datas. Espero que vocês tenham gostado. Conseguem pensar em outros exemplos para comentarem aqui embaixo nas nossas redes sociais? Lembrando, gente, que se vocês têm alguma dúvida, é só vocês seguirem a gente em @rise.idiomas, que vai aparecer aqui, ou @myteacheresther para falar comigo, fazer as perguntas que vocês precisam e dar sugestões sobre outros vídeos. Thank you so very much for today's lesson. E o spoiler para nossa próxima aula é este aqui, ó. Vamos falar sobre preços e moedas na aula 3. So, thank you so much for today's lesson. See you next class. Bye!